Boa noite a todos. O Grupo Sociedade Civil Organizada por uma Chapada Melhor cumprimenta a todos, desejando uma ótima noite. Temos o nosso terceiro debate, né, o encontro, para que possamos, juntos, pensarmos as melhores práticas políticas e de resultado ao cidadão de Chapada. Esse ato é um ato de coragem, é uma vontade de mudar, integrada a este grupo com o desejo de termos educação de qualidade, saúde de qualidade, infraestrutura, meio ambiente protegido e, principalmente, que cada cidadão tenha autonomia e que possa fazer escolhas saudáveis em relação ao bem comum e à coletividade. Hoje nós teremos 3 candidatos a vereador. Nós vamos começar, então, a fala, escutando o vereador Dudu, que é do PSDB, na sequência, o vereador Betão, do PTB, depois, o candidato a vereador Jorge Capatez, do PSDB, e, na sequência, o candidato, o senhor Oswaldo Murad, e a sua vice, Jane, do Patriotas, fazendo as suas falas. Vereador Dudu, bem-vindo. A palavra está contigo. Muito obrigado. Boa noite a todos. Eu quero agradecer imensamente à sociedade civil organizada, na figura aqui da Cláudia, da Sônia, do meu amigo Luiz Fernando, da sua esposa. Parabenizar aí o candidato a prefeito Oswaldo Murad, bem como a sua vice Jane, que é uma conhecida e uma querida de longas datas, representa muito a Chapada dos Guimarães na questão do esporte. Antes de me apresentar, eu gostaria de parabenizá-los por participarem dessa festa da democracia, como, da mesma sorte, aqui se faz presente o meu querido amigo Jorge Calpatez, uma figura ímpar, um ser humano extraordinário, que transmite sempre uma energia boa, uma energia positiva, que também é um candidato dentro da nossa chapa de vereadores do PSDB. Parabenizar todos os candidatos a prefeitos, nós temos 8 candidatos a prefeitos, vice-prefeitos, bem como parabenizar os 138 candidatos a vereadores e vereadoras por Chapada dos Guimarães. Hoje, Chapada dos Guimarães, ela terá a oportunidade, nessa eleição, de escolher, num cardápio variado, aquelas pessoas que poderão representar o eleitor na Câmara Municipal e tocar os destinos dessa população no Executivo. Eu me coloco, mais uma vez, na condição de candidato a vereador pelo PSDB. Estou concluindo o meu 3º mandato. Estive em algumas frentes com bastante calor e os debates. E esse histórico ele vem desde 1996. Cheguei nessa cidade em 1991 para fazer rádio 760. E um sonho de ser locutor de rádio e, ao mesmo tempo, ganhar um dinheiro, família de origem muito humilde. E a minha condição era muito limitada. E o lugar onde eu cheguei foi onde eu parei, a rodoviária. Por que a rodoviária? A rodoviária tinha os bancos e tinha um banheiro para você fazer as suas necessidades e você poder tomar um banho também. Era dificuldade extrema. E, graças a Deus, consegui fazer amigos, não tenho nenhum vínculo familiar com grandes famílias, hoje tenho amigos dessas famílias, mas o sofrimento foi muito grande. Mas vencemos, olho para trás e tenho a condição e luto muito para devolver para essa cidade, para a população menos favorecida, um pouco do meu conhecimento que adquiri estudando em Chapada dos Guimarães. Então, eu devo muito a essa terra maravilhosa e é por esse motivo que eu continuo na política com o sonho sempre de atender a nossa população, especialmente aquele menos favorecido. Então, a nossa pegada ela tem sido nesse sentido, essa é a tônica do porquê que nós estamos hoje pleiteando mais um mandato, para a gente continuar, de fato, defendendo a população da Chapada dos Guimarães e todos os seus interesses. Então, eu sou advogado, meu nome é Luciano Augusto Neves, conhecido como vereador Dudu. Aproveitando mais uma vez para agradecer esta oportunidade e não poderia deixar de pedir o voto
para você. Vereador Dudu, 45045, e de uma forma muito respeitosa, aqui do candidato Oswaldo Murad e a Jane, eu apoio a prefeita Thelma de Oliveira e o meu vice Rodrigo Moreira, 45. Uma boa noite a todos e, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de participar deste evento, que é grandioso, e eu tenho certeza que vai enriquecer os debates para que você, eleitor, possa escolher aquele que tem a melhor condição de representá-lo, tanto no parlamento como no executivo. Boa noite a todos. Convidamos a fazer uso da palavra o candidato a vereador Jorge Calpatez, pelo PSDB. Pode? Boa noite. Meu nome é Jorge Calpatez, nasci em São Paulo. De uma forma mais geral, comecei a gostar da política em 1974, quando eu entrei na USP, em plena época da ditadura. Juro para vocês que eu não sabia nada do que estava acontecendo no país. Eu vinha de um supermercado, trabalhando 5 anos nessa rede, vinha de computadores, praticamente a gente, em São Paulo, vivia, né? E meio muito família humilde, meu pai funileiro de automóveis, minha mãe dona de casa. Então, pouco a gente conhecia, pouco a gente vivia de política. Mas, em 1974, por uma amiga estar sendo presa pelo então DOI-CODE, nós tivemos que fazer uma campanha muito forte para tirar ela de lá, porque ela só tinha um rim e, se batessem nela de um jeito errado, ela poderia ir para a cucuia. Então, a gente saiu à luta para defender essa mulher que chamava Odila. Aí, a partir daí, eu comecei a ser conhecido na USP. Todos imaginavam que eu deveria ser algum porra louca que estava saindo, porque eu não sabia nada do que estava acontecendo. Mas, de 74 até 82, praticamente a minha vida foi, dentro da USP, 18 horas vivendo política. Conheci todos os grupos de esquerda que vocês possam imaginar, vivi no meio deles. Durante esse período, eu me sobrevivi como livreiro. Saí ali de frente da USP, era uma livraria dentro da USP, saímos para frente da USP com uma livraria e editora Livramento. Os 2 primeiros livros de esquerda publicados durante a ditadura foi publicado por mim, A Esquerda Armada no Brasil, e o primeiro livro do Lenin publicado no Brasil foi da minha editora. Passado algum tempo, saí dessa editora, fui para uma empresa de publicidade, trabalhei durante 8 anos como proprietário dessa empresa. Hoje, praticamente, se vocês entrarem em qualquer biblioteca da USP, vocês vão encontrar N livros publicados pelas MC2. Nós auxiliamos muito todo o processo da cultura científica dentro do Brasil. Publicamos livros de todos os estados. Era uma livraria especializada em assuntos acadêmicos. Em 88, saio de São Paulo por um longo processo de problemas de saúde, começo a restabelecer a minha saúde e venho para Chapada dos Guimarães. Em Chapada dos Guimarães, eu cheguei aqui em setembro, começo da campanha de Maria Rondon pelo PT. Eu cheguei na cidade, já estava em cima de um caminhão fazendo comício. Naquela época, o vitorioso foi uma outra pessoa, que eu não gosto nem de citar o nome, mas eu gostei muito da cidade. A partir daí, eu comecei a gostar da cidade e tomei como decisão que eu deveria conhecer a política do Mato Grosso. Então, eu fui para Cuiabá. Na primeira noite em Cuiabá, eu fui parar na casa de um médico, deputado estadual, em que eu conheci todas as figuras daqui do Mato Grosso.
o governador na época era Jaime Campos, estava de manga de camisa, oferecendo churrasco a todo mundo. Hoje, estou na Chapada dos Guimarães, candidato a vereador. Sou candidato pelo PSDB, no qual eu tenho muita honra de estar pertencendo, porque foi o primeiro partido que me convidou a participar de política aqui dentro. Tive o prazer de aceitar e hoje saio orgulhoso de poder prestar algum serviço para essa cidade, também agora na política. Sou servidor público há 22 anos, conheço bem, porque eu sou fiscal, conheço bem a legislação. Agradeço a todos vocês aqui presentes pelo convite que me fizeram agora de falar um pouco da minha vida. Quero dizer a vocês que o que vocês estão fazendo aqui procede por um motivo. Os debates aqui na Chapada sempre foram constantes em toda a época política. Portanto, vocês estão de parabéns. Parabéns a todos vocês por esse feito. Felicidades. Meu nome é Jorge Calpatês, número 45007. Muito obrigado. Falei, embala. Não tem jeito. Agradecemos ao candidato a vereador Jorge e convidamos o candidato a vereador, o Betão, pelo PDT. Aliás, me perdoem, PTB. Bem-vindo, Betão. Ok, muito obrigado. Quero agradecer a oportunidade com a sociedade civil rumo à Chapada Melhor. Eu sou Betão Nascimento. No dia 15 de novembro, estarei completando 51 anos de Chapada. Nasci e criei nessa querida Chapada dos Guimarães. Minha vida inteira foi militar na área esportiva, nos movimentos comunitários, movimento de bairro. Sou também técnico em educação física, sou formado em futebol. Vejo que a política é uma oportunidade única, né, de se valorizar a sociedade. Estou hoje candidato a vereador, mas com muita convicção de que podemos sim fazer algo pela Chapada. Nós estamos hoje representando, temos uma equipe de assessores, assessores pró-Chapada, não é assessor do Betão, é pessoas que querem realmente ver a Chapada acontecer e a Chapada funcionar. Já trabalhei por 12 anos com escolinha de futebol, já trabalhei também com mais de 18 anos organizando eventos, campeonatos, social, cultural em todo o município, em toda a nossa querida Chapada dos Guimarães, zona urbana e zona rural. Trabalhei por 6 anos também como radialista, tenho também DRT de radialista, e vejo e estou aqui para representar uma equipe e ter para quem dá satisfação. E também acho e tenho certeza que a Câmara de Vereadores ela tem que ser representada pelo povo. Como que alguém quer ser um vereador e não escuta o povo, não valoriza a voz da sociedade? Então, estou muito tranquilo, muito convicto de que a sociedade ela tem sim que participar, né? E nós buscamos aí, na verdade, uma unidade. Hoje sou feirante em Chapada dos Guimarães. A gente busca muito a valorização da agricultura familiar. Eu acho que a família da zona rural ela tem que permanecer na zona rural, e a agricultura familiar é, com certeza, sem sombra de dúvida nenhuma, uma das principais rendas aí da família chapadense. Temos que valorizar bastante. Então, estamos aí buscando essa plataforma de estar incentivando a sociedade chapadense, em especial a que mora na zona rural, que tem que ter seu valor e sua ética. Eu não concordo com o modelo atual de política de que um vereador pega uma gravata e fica medindo mais de 5, 6 metros de tamanho e quer sempre menosprezar a sociedade, pensando que o vereador sabe tudo. Então, nós temos aí uma equipe de trabalho para a gente dar satisfação. Nós queremos e gostamos da Chapada e queremos ver sempre a Chapada cada vez melhor. E, para isso, você tem que valorizar pessoas. E a pessoa que nós valorizamos é esse assessor, essa pessoa que vai estar em linha direta para que nós possamos aí elevar aí um mandato realmente compartilhado com a família, com a sociedade chapadense. Nós estamos aí em bastante
busca contínua e uma busca árdua, né? Hoje estou, como já disse, vice-presidente da ASPROFEST, né? Associação de Pequenos Produtores e Feirantes Chapada dos Guimarães, e temos a parceria, né, com o governo do Estado, né, e outros vereadores também que tem o seu mérito, né, de estar construindo o barracão, tudo para valorizar a família chapadense, né? Como já disse também, na questão esportiva, nós sempre buscamos fazer os eventos aí para estar beneficiando a família, beneficiando pessoas e até mesmo aí a própria Chapada dos Guimarães, né? E sou a favor de que o candidato a vereador por Chapada tem que ter algo prestado, sim, pela sociedade, né? E a gente respeita a democracia, né? De um ou outro ser candidato, mas tem vereador que nem fala nem bom dia para ninguém, nunca ergueu o braço para alguém, né? Mais um minuto, desculpa, então vamos lá. Então, eu acho assim que o vereador, para ser candidato a vereador, ele tem que ter um conhecimento de sociedade, eu acho que ele tem que representar uma sociedade e tem que, sim, valorizar o cidadão, porque quem manda no vereador é o próprio cidadão. Então, eu estou muito convicto e certeza de que, com o mandato compartilhado, que nós temos uma plataforma aí de internet, vamos usar a internet para o bem da Chapada dos Guimarães. Quero agradecer aqui, mais uma vez, a sociedade civil rumo à Chapada Melhor, pela essa oportunidade. Nossa, muito boa noite, obrigado. Sou Betão Nascimento, 14222. Agradecemos ao candidato Betão e, então, passamos à fala dos candidatos a prefeito e vice-prefeito. Convidamos a ambos para fazerem a sua apresentação. Boa noite a todos, boa noite a todas os presentes. Muitas pessoas já me conhecem. Para quem não me conhece, meu nome é Jane Jesus. Cheguei em Chapada no ano de 1998. Aqui participei ativamente em alguns setores, principalmente o turismo, cultura e, ultimamente, o esporte, né? São as áreas de minha maior atuação. Quando cheguei aqui, fui guia de turismo até o ano aproximadamente de 2007, né? Onde tive muita experiência na área do meio ambiente, principalmente, e do turismo em si. Sequente a isso, acabei entrando no esporte, né, o que me trouxe também uma atuação bem específica na cidade, com criações e um trabalho diretamente ligado com as crianças do município, trazendo não só o esporte, mas também o lazer para a comunidade. Na cultura, tenho também uma participação ativa como radialista, acabei me envolvendo com música. A Chapada dos Guimarães, sempre na sua sazonalidade, acaba fazendo com que nós, que moramos aqui, temos que nos virar, né, criando outras formas de viver nesse local. Então, paralelo ao turismo e como guia de turismo, sempre fiz artesanato, sempre trabalhei com música. Outra atividade que aqui também vivenciei foi trabalhar no Banco do Brasil por alguns anos, né? E, em 2008, tive a oportunidade e a grande honra e o convite que foi recebido na época para entrar na política, né? Nesse mesmo ano, fui candidata a vereadora, na época pelo PPS, que foi minha primeira participação política, realmente, na sociedade. Na sequência, entrei na prefeitura com um projeto muito bacana, que é um projeto ligado ao meio ambiente, né? Na época, além de plantações de várias mudas, nós trabalhamos com os bairros, as limpezas dos bairros, que, na época, um dos maiores problemas que nós tínhamos hoje, como é o Covid, na época era a dengue e o caramujo africano em Chapada. Então, nós entramos ativamente nesse projeto e limpamos muitos dos bairros que precisavam de um cuidado bem específico, né? A comunidade estava sofrendo bastante. Também trabalhamos com a agente de saúde, na época,
mais ligado e direcionado à educação, né, das pessoas. Por quê? Porque não adianta a gente ir limpar e depois juntar entulho de novo. Então, nós trabalhamos casa por casa, os agentes de saúde iam, conversavam com as pessoas, olha, não pode juntar lixo. Então, assim, um trabalho de educação. Então, eu sempre acreditei que a educação é a melhor saída de tudo. Apesar de nunca ter sido professora e algo assim, eu acredito que, pela educação, a gente pode mudar toda uma comunidade, toda uma sociedade. Então, assim, acredito que, através do esporte também, né? E não há separação, né? Todos os setores eles têm que trabalhar unidos. Hoje, eu percebo que não há desenvolvimento se não houver uma comunhão entre todos os setores, o que não acontece no dia a dia. Está todo mundo separado, a educação está distante do esporte, que está distante do meio ambiente, que está distante da saúde, e não existe separação. A população ela precisa aprender a se educar, que meio ambiente, saúde, esporte, está tudo junto. E o setor público tem que trabalhar nesse sentido, né, para que haja realmente um desenvolvimento sustentável no município. Bem, hoje sou mais ativa no esporte, né? Todos me conhecem ultimamente como a Jane Jesus, que é pentacampeã brasileira de mountain bike, defendendo não só o município de Chapada dos Guimarães, como o estado de Mato Grosso e o Brasil em competições internacionais. É isso, coloco meu nome à disposição, né? Fui convidada pelo Patriota para fazer parte desse grande projeto e estar aqui hoje representando esse partido novo que nós trouxemos para a Chapada, né? Com o intuito de participar ativamente e limpo, sem comunhão com nenhum outro partido. Então, somos o Patriota em Chapada, tenho a honra de estar representando esse partido, né? E coloco meu nome à disposição como vice do Oswaldo Murad, que vou passar o microfone agora para ele fazer a apresentação. Agradeço a todos vocês por essa oportunidade, né, de estar aqui, porque isso é uma grande honra e o público merece, né, estar consciente de quem são os seus possíveis representantes. Então, muito obrigada a vocês por esse momento. Boa noite. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer a todos, agradecer a organização desse evento, que é maravilhosa, essa oportunidade que tem dado a todos, a sociedade civil, de conhecer as pessoas que estão se candidatando. E gostaria de fazer aqui um agradecimento em especial para os professores de ontem, a quem eu julgo são a classe uma das mais importantes da sociedade, na formação de uma sociedade diferente. Então, gostaria aqui de, novamente, cumprimentá-los e agradecer pelo trabalho que eles fazem. Bom, eu vou falar um pouquinho de mim, que talvez as pessoas não me conheçam bem, apesar de eu morar em Chapada desde 99. Eu aqui cheguei realmente uma mão na frente e outra atrás, enfrentando diversos problemas familiares. Retomei a minha vida aqui, escolhi Chapada como meu lugar, onde eu jogaria âncora. Eu sou advogado, eu tenho especialização em finanças, eu tenho várias pós-graduações, algumas na Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra. Eu trabalhei em diversas corporações nacionais e internacionais, mesmo morando em Chapada. E, quando aqui cheguei, eu logo me apaixonei pela cidade e resolvi que é aqui que eu ficaria, apesar das dificuldades. Dentro desse contexto atual, né, esse ano o mundo todo passou por uma crise existencial, mas eu acredito que isso possa ser também o momento de uma crise transformadora, porque a reclusão, as quarentenas levou a todos a pensar melhor, refletir sobre o que deseja, refletir sobre o significado da vida. Então, dentro desse sentido e dentro da realidade que Chapada vem enfrentando nos últimos anos, nós resolvemos tentar oferecer uma coisa diferente, um momento diferente, uma oportunidade diferente. Nunca fui político, quer dizer, o meu primeiro trabalho em Mato Grosso, eu fui assessor internacional do Dante de Oliveira. Eu fazia as viagens com eles e organizava Mato Grosso à hora de investir.
né, mas nunca participei da política como político, apenas como técnico. Dentro desse contexto, então, nós resolvemos como é que a gente poderia alterar essa situação e oferecer à população uma opção diferente e nova, sem compromisso com nenhuma das estruturas que já estão no município há muito tempo. Nesse sentido, nós procuramos o pastor Vitório Galli, que é o representante do Patriota no Brasil. O pastor Vitório Galli era um assessor pessoal do presidente Bolsonaro em Brasília. A ele foi dada uma missão pelo presidente, que é vir a Mato Grosso, ele já é de Mato Grosso, vir a Mato Grosso e estabelecer e preparar a campanha da Coronel Fernanda. Então, nesse sentido, pela pureza do nacionalismo e do patriotismo que nós defendemos, nós topamos. Então, montamos o Partido Patriota em Chapada, isento de qualquer coligação que pudesse nos comprometer com a seriedade que nós desejamos. Nesse sentido, estamos aqui colocando o nosso nome como uma opção limpa, né, sem coligações, porque, em determinado momento, nós achamos que talvez as coligações poderiam nos trazer uma realidade que a gente quer, do passado deles. Então, temos aqui o Patriota 51 como uma proposta de renovação total na política chapadense. Renovação com limpeza, com purificação. E, brevemente, falei sobre mim, um pouco sobre o Patriota, mas estou ansioso para responder as perguntas. Obrigado pela oportunidade novamente. Bem, vamos começar pela questão relacionada ao SAAI. A pergunta que veio é deste tema. Ele coloca que o SAAI, entre os anos de 2011 e 2014, foi reestruturado para receber um novo sistema de abastecimento de água, pois teríamos novas demandas. Aí a pergunta que chegou até nós diz se caso os senhores têm conhecimento para poder responder, né, da melhor forma. Ele coloca o seguinte: houve novas contratações de colaboradores pelo SAAI atualmente? Se é possível, e de seu conhecimento, qual seria o seu posicionamento em relação a essas contratações, se forem positivas, né, ou de seu conhecimento? Obrigado pela pergunta. Eu julgo de extrema importância essa questão da água e do saneamento básico em Chapada, e eu gostaria de responder essa pergunta de uma maneira um pouco diferente. O sistema de água e esgoto em Chapada é deficitário. Né? Não, é um sistema que não tem concorrência, mas é deficitário. Todo mês a prefeitura tem que pôr dinheiro lá. O novo sistema de bombeamento da água, do vassoural, ele já começou no seu limite de capacidade. As bombas trabalham, em média, 23 horas por dia. Então, não tem muito o que sobrar. Nós temos o quê em relação ao saneamento básico? Meio metro? Que joga na quimeira? Nós não temos uma realidade de saneamento básico, nem um atendimento satisfatório da água. Então, eu defendo, em relação... E toda empresa pública que é deficitária e é mal administrada, pesa para quem? Pesa no bolso da população. Bom, retomando, então, a questão do SAAI. Eu defendo a privatização. Eu defendo a privatização porque o município já tem sérios problemas financeiros e administrativos. Então, nós não vamos ter caixa para criar um novo sistema de saneamento básico, nem atender na totalidade da maneira que é necessária a água para toda a população. Hoje se bombeia, se eu não me engano, 350 metros cúbicos por hora. Né? O sistema antigo funcionava com 50 metros cúbicos e está desligado. Nós temos que refazer toda essa questão, e nós não temos capital para isso. Então, o processo de privatização, o município recebe alguma coisa e passa a cobrar da empresa que assumir o serviço
o que deve ser feito, como já são várias outras cidades em Mato Grosso. Campo Verde, por exemplo, não tem, tem porque é privatizado. Então, eu defendo isso, para não haver, só voltando à pergunta, a questão das contratações, dos desvios administrativos, ou a falta de capacidade de atender realmente a necessidade da população. Então, o meu pensamento, a minha ideia em relação a isso, saneamento básico e água, é privatizar. Qual seria, então, a meta para reduzir e melhorar os aspectos ambientais e de segurança dos terrenos baldios? E se o senhor implantaria o IPTU progressivo ou não? Como que seria o procedimento em relação à ocupação dos terrenos baldios, né? Que é um problema grande em Chapada. Se eu não me engano, são por volta de 11 mil terrenos baldios na cidade. E como a gente tem essa cultura de muita gente não morar aqui, tem um terreno, tem uma propriedade, morar em Cuiabá, usos e costumes, né? Se acostumou as pessoas não pagarem IPTU, não limparem o terreno, mas não tem nenhuma sanção. Então, isso vai se arrastando, as dívidas vão aumentando, o déficit da prefeitura cresce, mas não se soluciona. Mas também você não pode chegar num momento no êxito da eleição e chegar e colocar a faca no pescoço da população. Nós precisamos fazer uma transição, nós precisamos abrir um prazo para que isso seja corrigido, estabelecer as regras e dar o prazo à população para que corrija, se encaixe dentro desse sistema que a gente vai criar. Agora, depois, não feito, quer dizer, eu digo aí 1 ano e meio, 2 anos, né? Porque já existe essa cultura de não pagamento de IPTU, né? Aí sim, então nós vamos oferecer uma oportunidade para a correção do problema, e, a partir de um prazo, essa oportunidade não sendo aproveitada pelos que têm débito de IPTU ou têm terreno sujo, então aí nós partimos para a sanção. Mas, primeiro, nós temos que acordar isso com a sociedade. Como vamos mudar isso e trazer mais receita para o município? A outra pergunta, ela é inerente a grilagens. Ou seja, contextualizando a pergunta do cidadão, nós temos em Chapada em torno aí de 12 mil terrenos, dos quais 60% são irregulares. E nós, segundo as informações que a gente acabou de receber, as notícias, grilagens estão acontecendo nesse exato momento em área pública de Chapada dos Guimarães. Então, a pergunta do cidadão é qual é o posicionamento dos senhores em relação a essas invasões e o que é pensado para resolver esses problemas de habitação e outros relacionados a estes itens. Bom, eu vejo o problema das grilhagens, das invasões, de 2 maneiras. Uma é a falta de oferta de habitação, né, de um programa de habitação popular, que não existe. Então, as pessoas que estão aqui tentam solucionar isso da maneira que eles sabem, né? O outro problema é da malandragem. Pessoas que vêm, que conhecem a situação do município, conhecem as áreas públicas, vêm de outros lugares para fazer tumulto aqui, né? Nesse sentido, essas 2 coisas. Eu acho que invasão é proibida, não deve acontecer, né? Deve ser dentro do sistema legal, isso deve ser tratado, mas defendo que haja uma ação do município para suprir esse déficit habitacional. São de 3.500 a 4 mil famílias que não têm habitação em Chapada. E qual foi o último momento que houve algum conjunto habitacional ou alguma oferta para a população? E vou um pouquinho além. Infelizmente, eu não creio que campanha seja fazer acusações, mas, na posição de líder partidário, essa semana me chegou 2 denúncias muito graves em relação às terras públicas de Chapada. Essas denúncias foram encaminhadas ao Ministério Público, né? Uma foi vendida em julho, uma área urbana,
de 15 hectares, urbana, por R$ 2.000. Isso está no registro de imóveis. E, entre agosto e setembro, foi vendida uma área de 60 hectares por R$ 8.260, se eu não me engano o valor exato. Então, eu gostaria de pedir à administração local, atual, que preste atenção. Tem muita coisa acontecendo aí dentro. E isso está prejudicando enormemente a capacidade de Chapada de oferir alguma verba com esses terrenos para solucionar esse problema da habitação. Tá? Então, nós temos um problema real aí agora para resolver. A promotoria está investigando. A próxima questão é em relação à agricultura. A zona rural conta com 53 comunidades cadastradas. Nestas comunidades rurais, 10 são assentamentos autorizados, 9 sem regularização, ou seja, sem matrículas. Os agricultores familiares, neste conjunto de propriedades, eles somam 2.200 famílias. E eles não têm acesso aí ao PRONAF. E a atual gestão e as demais ficaram longe de cumprir os 30% do conjunto de compras obrigatórias da merenda escolar. Então, a pergunta que está sendo feita é que, nesse conjunto de informações da necessidade de regularização fundiária rural e da produção de bens, né, de emprego e renda, qual que é a proposta dos senhores, caso eleito? Eu vou discordar um pouquinho só do seu número. Meus dados dizem que são 2.218 famílias de agricultores familiares. Né? A questão da falta de titularidade das propriedades não é só rural, é urbana também. E nesse sentido, que nós temos o apoio aí do governo federal, com uma nova legislação facilitando essa legalização. Então, nós teremos que fazer um esforço grande, conjunto, de regularizar essas áreas para esses agricultores, para que eles possam ter o PRONAF e que também possam ter acesso às propriedades, acesso às escolas. Nós temos essas 51 comunidades que vivem parte do ano sem acesso, vivem isoladas, escolas fechadas, sem ônibus para ir buscar as crianças. Então, a agricultura familiar está sendo enormemente penalizada em Chapada. E ela é um fruto de renda e um importante fornecedor de alimentos para a região. E defendendo isso, que a prioridade da produção familiar venha para as licitações de merenda escolar. Agora, não adianta o cara ir lá e produzir a melancia e ele não tem como tirar a melancia dali, porque vai quebrar tudo no carro e a estrada está arrebentada, então ele tem que vender a melancia baratinho para aquele camarada que já sabe a condição e traz e faz a revenda. Nós precisamos fazer chegar ao produtor familiar uma renda mais forte em relação ao produto que ele produz. Mas isso, ele tem que ter transporte, ele tem que ter acesso. E a família dele tem que ter escola. Quanto às festividades em Chapada dos Guimarães, quais as ações para a melhoria e arrecadação, distribuição de renda na cidade? Bom, nessa questão, é importante a gente ressaltar que, de impostos e taxas que o município recebe, representa somente 18%, pelo menos isso foi em 2019, são dados do auditor fiscal federal, Mauro Rossi, de Brasília. Esses dados não estão no portal da transparência, mas ele conseguiu puxar lá por Brasília. Então, apenas 18% da renda do município advém de impostos ou taxas. O resto são repasses, são as transferências correntes, ou do Fundo de Participação do município, da cota de PVA, da cota de CMS e do Fundep. Então, eu defendo o seguinte, sabido que existe uma evasão fiscal muito grande em relação às obras.
né? O valor a ser pago das obras que não são fiscalizadas corretamente em vários distritos, em lugares que estão com desenvolvimento grande, mas não estão pagando o devido imposto. É sabido também que existe essa cultura de atraso no IPTU, né? Então, eu volto àquela situação anterior que eu falei. Vamos estabelecer um plano com a sociedade para que isso seja sanado. Não vai chegar e colocar a faca no pescoço de ninguém. Aqui ou vamos te processar ou coisa. Nós vamos... eu defendo que a melhor maneira da sociedade organizada se manifestar são através dos conselhos, né? Então, que a gente estabeleça, junto com os conselhos, as normas, então, para regular essa situação, né? Das festividades, eu vejo assim... nós precisamos fugir um pouco dessa situação de festa de fim de semana, de show. Nós precisamos criar uma situação cultural. Chapada tem uma cultura linda. Nós temos quase 300 anos de história. Nós precisamos enraizar isso na população, nas escolas, ter aula de meio ambiente. Por exemplo, hoje, a população chapadense não pode ir ao Parque Nacional, desconhece, as crianças nunca foram, né? Então, nós somos um polo de ecoturismo que a gente depende exclusivamente, quase, de uma unidade federal. E nós precisamos, então, aí sim, aumentar a arrecadação de ISS, a prefeitura ter uma parceria concreta com o Parque Nacional, porque o interesse é do município. Isso já ocorreu em outras administrações. Convênios, o parque precisa trabalhar num horário melhor. O habitante de Chapada, ele não pode, hoje ele está inviabilizado, o parque está elitizado. Você não entra no parque por menos de R$200, né? E depois você vai levar suas crianças para almoçar, onde? O plano de manejo do parque diz que ele tem que ser autoguiado. Talvez eu tenha até uma notícia boa para dar aqui agora. Ontem houve uma reunião do parque e já estão pensando que o edital de licitação da concessão deve sair já para janeiro e fevereiro do ano que vem. Então, aí vem mudanças de fato, né? Que a gente vai poder trabalhar um turismo rentável, né? Nós não temos uma condução para levar o turista ao parque. Não temos uma condução para levar o turista ao Mirante do Centro Geodésico. Só o Mirante do Centro Geodésico, por si só, pelo esplendor de cenário, pelo que significa, bem organizado, já traria um número de turistas enorme para a Chapada. Nós precisamos cuidar do que nós temos. E cuidando, bem cuidado, com atenção à população. Nós precisamos incluir a população dentro da natureza. Hoje, eles não podem frequentar o parque. Meu tempo acabou. A Jane pode... Só para complementar o Oswaldo, nós temos também a intenção, sim, de trazer a cultura, reativar a cultura local, né? Temos a intenção de implantar o Festival de Música de Chapada novamente, que atrai crianças, que cria uma festa popular. Temos aqui artistas renomados na pintura, na arte, trazer essas pessoas para que fiquem acessíveis à população, né? São conhecidas internacionalmente e aqui dentro de Chapada não tem nada. Então, nós temos aqui a possibilidade, sim, de trazer uma cultura ativa em Chapada dos Guimarães, criando o Festival de Música, um festival cultural anual. Essa é uma das nossas intenções. Só uma coisa que eu gostaria de ressaltar. Nós temos um projeto em relação ao turismo, que é o centro de convenções, né? As pessoas falam, pô, obra faraônica. Não. Um bom centro de convenções vai custar 8, 9 quilômetros de asfalto. E nós temos um projeto doado pelo Niemeyer nos anos 60, que está jogado em algum lugar. Então, se já houve, a CEMA desapropriou o Mirante Centro Geodésico em novembro de 2018. Em janeiro de 2020, foi, então, criado um novo unidade de conservação, que se chama
não é Centro Cultural. O nome da unidade de conservação, eu vou me lembrar, mas é a unidade de conservação Mirante do Centro Geodésico da América do Sul. Nesse momento em que foi criado, a compensação financeira e ambiental do Malai, 6 milhões, foi passado para fazer uma obra lá. E, pela inércia, esse dinheiro depois foi enviado para o Parque Nacional. Então, nós tivemos a oportunidade já. Projeto é o que falta no turismo. No Ministério de Turismo tem dinheiro sobrando, falta projeto. E nós temos aqui coisas únicas que precisam ser trabalhadas. Já excedi meu tempo. A próxima pergunta é justamente sobre a questão de que Chapada dos Guimarães ela é reconhecida há muito tempo como cidade prioritária de turismo no Brasil. E aí a pergunta é qual é as ações, as propostas para as nossas áreas aí de parque, a Quineira, Olho d'Água e assim por diante. Nas unidades da cidade, né, nós, inclusive, está na nossa proposta, é o reflorestamento das nascentes, o cuidado e disponibilizar esses locais ao público, para que o público possa visitá-lo, né? Em relação ao Parque Nacional, que é o nosso grande atrativo, né, já estamos aí com a concessão, vai vir, então algo vai mudar. Eu acho isso. Nós precisamos, por exemplo, Chapada dos Veadeiros tem a carteira do morador. O morador entra em qualquer lugar. Ele está registrado. Poxa, a natureza. Não adianta você ter aqui. Eu trabalho com turismo aqui há 15 anos. Eu recebo literalmente gente do mundo todo. E todos ficam encantados. Mas as nossas crianças não conhecem o véu de noiva. Então, eu acho que a gente tem que passar, primeiro, por essa parte da educação ambiental nas escolas, para que elas valorizem a natureza, tenham uma educação até em relação à seleção de resíduos sólidos, orgânicos, né? Que isso seja ensinado na escola e que as crianças sejam facultado visitar o parque, tomar banho de cachoeira. Em relação à saúde, quais são as suas propostas no contexto de que nós temos hoje aí vários PSCFs, né, com novas denominações, e também a questão aí da UPA? Quais são as propostas para a melhoria da saúde em Chapada dos Guimarães? Bom, nós temos vários postos, mas eu acredito que poucos estão funcionando a contento. Primeiro é fazer funcionar o que já tem de maneira melhor. Eu não estou dizendo isso por mim, a população que está insatisfeita, né? Na UPA, a UPA é recente, está recém-instalada, né? Vamos ver quais as outras necessidades que a UPA precisa. Existe muito a questão da maternidade, né, em Chapada, tem muito esse desejo. Eu, conversando, veja, numa visão minha, eu vou transmitir aqui uma visão que um especialista me deu. Ele falou, olha, você quer ter nascimentos em Chapada com responsabilidade? Sim. Então, você tem que ter uma UTI neonatal, né? Porque, no momento em que há um nascimento e essa criança está com algum problema, você tem que estar preparado para atendê-la. E, para você ter uma UTI neonatal, você vai ter que ter, pelo menos, 4 equipes diferentes para cobrir todos os turnos, porque você não pode ter um vácuo nenhum. Então, você, uma senhora, uma mãe que entra em trabalho de parto e, de repente, tem um problema terrível, né? Se você não tiver UTI neonatal, você está arriscando a vida da criança. E da mãe também, né? E a realidade financeira nossa hoje, não acredito que dê para manter uma UTI neonatal. Pelos turnos, segundo especialistas, seriam pelo menos 4 equipes de 4 a 5 profissionais. 24 horas. Você está falando de vida de crianças. Então, é uma coisa bem a ser revista, nesse sentido, né? Precisamos dinamizar o trabalho dos postos de saúde. E nós imaginamos, isso teria que ver a viabilidade, a gente não tem muitos dados, né, no portal da transparência, a gente imaginou, tipo, uma unidade móvel de dentistas que visitasse as comunidades, né, que não seria um custo fixo e poderia atender a várias localidades.
Complementando, é porque a gente já sabe que existe umas equipes que são itinerárias, né, itinerantes, né, que visitam algumas comunidades. Então, a gente percebe, principalmente agora nesse momento que a gente está visitando as pessoas, que um dos grandes problemas da população chapadense, principalmente os mais velhos, os idosos, é em relação à dentista e o protético, né? Não tem. As pessoas, infelizmente, sofrem muito com isso. Os idosos sofrem muito por não poder comer um bife, entende? Isso é triste, gente. É uma realidade de milhares de pessoas no município, né? E a gente tem vivido isso. Então, dentro do nosso projeto, a gente quer muito, sim, colocar isso ativo, funcionar, dar essa resposta, reativar e melhorar o que já tem acontecido. É possível. Em relação à maternidade, Oswaldo já disse, é bem complexo, né? Infelizmente, a gente precisaria ter mais dados em relação à estrutura que o município recebe e o que a gente tem de realidade para poder trabalhar com isso. Em relação à educação, o município conta com 4.750 estudantes, 177 docentes, 584 funcionários, 18 escolas de ensino fundamental, 5 escolas de ensino médio, 261 alunos matriculados na creche e 500 alunos na pré-escola, 1.529 alunos no ensino inicial até o 5º ano, no histórico nosso da educação no município. Mesmo a gente sabendo que a educação prioritária do município são as séries iniciais até o 5º ano. Porém, o transporte escolar é para todos. Então, as dificuldades aí da população nesse sentido são grandes, e a pergunta do professor é exatamente como e quais são as propostas ser eleitos para uma educação de qualidade em Chapada dos Guimarães. Nós precisamos, no meu ponto de vista, dividir a parte urbana e a área rural, né? A área rural é essencialmente estradas, né? Retomar a acessibilidade das escolas, né? Não só das escolas, mas do escoamento da produção também, né? E recolocar professores naquelas que estão abandonadas. Tem comunidade que tem mais de 50 crianças sem escola e sem ônibus. O ônibus é verba federal, né? Nós temos essa dificuldade das 51 comunidades rurais e as estradas. Isso é um problema que todo gestor aqui está bem consciente, né? E a população cobra isso diariamente. Ou é ponte, ou é o rio que transbordou, ou o buraco que ninguém arrumou. Isso influencia diretamente nas escolas. As crianças rurais têm uma dificuldade incrível de ter regularidade escolar. Na questão urbana, eu acho que deveria haver um amor, um carinho maior no cuidado das escolas. Eu me preocupo, principalmente, de que nós ofereçamos à juventude uma visão de futuro, oportunidade de futuro. Nós precisamos ter uma juventude orgulhosa do que está fazendo. E eu não vejo isso hoje. Eu vejo de 14 a 26 anos uma população sem norte, sem oportunidades. Então, eu gostaria de retomar os telecentros. Primeiro, gratuito, né? Ter aula de informática geral, população em geral, e acesso à internet, como já houve aqui, foi tirado, né? Cursos profissionalizantes, que eu acho mais importante, que a pessoa acabe um ginásio, mas já possa trabalhar, né? Ou o menor aprendiz, né? Profissionalizantes também na área da agricultura familiar, né? Porque essa quantidade de famílias, temos que dar educação necessária, mas não equivalente nem necessária, a educação propícia para aquela atividade que a criança tem o desejo de desenvolver. Eu acho que nós estamos falhando bastante nisso. Também vejo, com muito bons olhos, estruturar mais escolas com período integral, né? Isso focado
no fornecimento da merenda, da agricultura familiar, um projeto integrado, educação, agricultura familiar, né? Os cursos profissionalizantes são a maneira como nós vemos de proporcionar aos jovens uma oportunidade mais rápida de trabalho. Para complementar o Oswaldo, uma coisa que é muito importante, eu tive meu filho aqui que estudou até os 14 anos dele aqui, foi embora depois por não haver muita oportunidade. A minha filha sempre estudou nas escolas públicas, agora que passou para a escola particular. E uma coisa que eu sempre observei é a falta de cuidado mesmo, né? Falta árvore, falta telha, falta janela, falta cadeira, falta copo, prato, falta banheiro, falta papel, falta... Como falta? Como isso pode faltar, sendo que vem recurso para a educação, entendeu? De acordo com o que foi estudado. Então, assim, tem alguma coisa errada. Então, assim, falta amor, falta carinho e falta também interesse em disponibilizar para as crianças o que elas merecem. Falta cuidado com os professores, falta carinho com os professores para que eles vão para a escola com vontade de ensinar, para que eles voltem para casa satisfeitos por ter feito o melhor que eles poderiam fazer dentro de uma estrutura adequada. Então, assim, é uma coisa que nós queremos, sim, bater muito em cima, porque, para mim, a educação é o primeiro ponto para a evolução dessa cidade, desse município. Se me permitir, só retomar a questão do novo unidade de conservação, se chama Monumento Natural. Como você tem parques nacionais, hoje o Mirante de Centro Geonésico é uma unidade de conservação estadual que tem o nome de Monumento Natural. Ele tem 42,3 hectares. Em relação à área meio da prefeitura, das ações da administração, finanças e planejamento. A primeira questão é em relação de qual é a proposta dos senhores na questão das licitações, já que nos últimos 3 anos, desconsiderando 2020, foram aí mais de 100 licitações com dispensa de licitação, somando juntas aí em torno de 13 milhões. Então, qual é a proposta para esta área meio dentro da prefeitura? Obrigado pela questão, pela pergunta. Eu acho que cumpre ressaltar, talvez a minha informação não seja 100% acurada, mas parece que, do total, só 16% está sendo licitado. Porque, além da dispensa da licitação, tem a apropriação da licitação de outro município. Então, você pode trazer erros de outro município para a licitação daqui. Eu defendo, o Ministério Público tem um sistema, talvez o nome eu chamo errado, mas parece que se chama PUSH, que é um sistema de controle de licitações e compras. Eu defendo isso, transparência total. Eu defendo o Ministério Público nos ajudando, porque isso já é corrente, só não tem aqui, nos ajudando nesse item, nesse quesito. Eu acho que nós vamos ter uma surpresa financeira daí. A outra pergunta é em relação à questão do plano de cargos e salários e qual é a opinião dos senhores ou o que vai ser, o que é proposto em relação à ocupação dos cargos públicos. Essa é uma questão difícil um pouco de responder, porque a gente não tem os dados atuais. Você entra no portal de transparência, você não consegue saber quantas pessoas trabalham, quantos têm registro, quantos são concursados. Então, a gente vai ter que estar lá dentro e ter esses números para poder tomar alguma decisão, senão eu vou estar falando besteira. Então, eu tenho que estar lá, saber qual é a realidade. O que eu posso te dizer, sem medo de errar, é que hoje o custo administrativo da prefeitura é altíssimo. É maior do que o dinheiro destinado ao ensino médio, ao ensino fundamental. Eu vou até te dizer os números que o doutor Mauro passou.
A administração hoje, entre a administração financeira e a administração geral, ela consome, dos 67 milhões que foram executados no ano de 2019, a educação consome 10.950.000. A administração... Desculpa. A administração, ela custou 8 milhões. A administração geral. A administração, o ensino fundamental custou 4,6% do orçamento, ou 3.088.000. Né? Então, hoje, o custo da administração é mais caro do que o custo do ensino fundamental. Nós precisamos mudar isso. Mas não dá para dizer como mudar sem saber qual é a realidade lá dentro. A gente não tem essa informação. A próxima pergunta diz o seguinte: hoje, a Prefeitura, por meio dos seus secretários, não honram os pagamentos junto aos seus fornecedores. As justificativas são as mais diversas possíveis, mas quando sequer os pagamentos são feitos. O que fazer, no caso de eleito, ou qual a proposta, para que a Prefeitura possa ser um exemplo de bom pagador? Eu acho que isso está respondido dentro das licitações. Seria o sistema do Ministério Público, né? Sem questões de amizade ou de conveniência financeira. É o que está ali, o sistema definiu, decidiu, né? E nós vamos cumprir o que tiver ali, na ordem que ali tiver. A próxima pergunta está no site, né, aqui do cidadão que está nos perguntando, diz o seguinte: como o candidato vê as instituições e se teria como obrigação... Só um minutinho, deixa eu voltar a ler aqui para mim entender o que ele perguntou. Ah, tá. Como o candidato vê as instituições, teria como obrigação, como gestor, em facilitar convênios, por exemplo, a PAI, a Abrigo e tantos outros? E qual é o plano em relação a essas necessidades? A pergunta é um pouco geral demais, né? Os convênios, principalmente para esse assistencialismo social, vamos estar abertos 100%. Quem quiser participar. Né? Acho que é isso a pergunta. Eu penso que é bem específica, olhando aqui, qual que seria a forma de tratamento e de parceria com a PAI, a Coopchamar, ou seja, as instituições prestadoras de serviço complementar no município. Eu acredito que o repasse de verba dessas instituições é feito pelo município mesmo, né? Então, a gente estaria o mais próximo possível. Essas instituições assistencialistas, o CRAS, a PAI, é para eles que nós queremos trabalhar, principalmente dessa faixa da sociedade que tem mais necessidade. Eu vou dar o exemplo da Coopchamar, por exemplo. Tá? A Coopchamar está dentro da nossa lista, né, de fazer esse trabalho, que é trazer uma estrutura maior para esse pessoal, além da educação da população, é fazer uma estrutura adequada para eles a trabalharem, né? Ajudar a buscar parcerias para equipamento como caminhão e prensas. Pelo que a gente sabe, eles trabalham com 3 prensas, 2 estão quebradas, sempre quebradas, e o custo é muito alto, né, disso. Então, assim, a nossa ideia é trazer junto as cooperativas e essas pessoas, né, que prestam um serviço para a comunidade e dar todo o apoio possível. A gente vai fazer o máximo que a gente puder para poder estar colaborando e participando dessas estruturas para que elas realmente venham a trazer mais resultado para a população.
né? Inclusive, na questão da Copchamar, é trazer os cursos profissionalizantes para os filhos das pessoas que lá estão dentro, né? E, enfim, além disso, nós temos também o projeto de resíduos sólidos, implantar no município, né? Trazer o projeto o plano integrado de resíduos sólidos, né? Esse trabalho que é para levantar como que funciona isso aqui, quanto lixo gera isso aqui, para onde está indo, o que se recicla, o que se recolhe. Então, assim, esse trabalho a gente pretende fazer de uma forma muito distinta, porque esse é um movimento que Chapada, como centro turístico, deveria ter assim o exemplo no mundo de lixo. Nós estamos com lixão praticamente em cima de um local que está próximo à nascente da Cachoeira do Véu de Noiva. Então, assim, é um absurdo o que acontece aqui, né? Não temos educação das pessoas, né, de separar o seu lixo. Assim, a gente precisa trazer isso de uma forma muito delicada para a comunidade, para que elas se envolvam, além de dar toda a estrutura para a Copchamar poder trabalhar e dar um resultado melhor, até nós conseguirmos instalar aqui, se Deus quiser, o aterro sanitário, que seria uma das grandes saídas para a Chapada. A outra questão é sobre a infraestrutura. Chapada dos Guimarães conta com 40% das vias asfaltadas. Destes 40% asfaltado, só 6% tem acessibilidade. Qual é a proposta dos senhores para este tema tão importante? É muito importante, principalmente para o idoso, né? E para as pessoas de necessidades especiais. Existem situações N aqui de dinheiro que saiu para asfaltar, até dos convênios que está negativado, alguns são de asfalto que não foram construídos, né? Então, que nos próximos projetos que se contemple a acessibilidade como ponto número 1 também, né? Porque eu digo acessibilidade não só da rampinha, eu digo de um transporte coletivo. Você já imaginou hoje você é um idoso que mora lá no fim do São Sebastião e tem que vir ao banco? E você tem dificuldade de locomoção? Como você faz? Nós temos comunidades que estão a 4, 5 quilômetros do centro. Né? Ou você se sacrifica pagando um táxi, né? Ou pega uma carona, mas a dificuldade é muito grande. Nós precisamos ter um sistema de transporte coletivo ofertado para a população. O cálculo, a tarifa, se vai haver subsídio ou não, vamos fazer novos estudos, mas isso tem que ser viabilizado. Nesse sentido, não sei se eu respondi 100% a pergunta. A outra pergunta é o seguinte: como o candidato pensa em viabilizar recursos de outras esferas, já que o município está inadimplente e sem prestação de contas de vários convênios? Essa é uma questão chave, né, para a Chapada. Com as informações da administração atual, parece que só existem 6 convênios agora para serem prestados contas. Eu, como advogado, eu defendo da seguinte maneira: fazer um exame detalhado dessa documentação dos 6, ver qual é a viabilidade de se corrigir isso administrativamente, ou se já entrar com ação civil pública, responsabilizando os gestores que criaram essa situação para liberar o município desse problema. Isso é o que a lei permite. A responsabilidade disso não é da administração atual nem da administração que vai entrar, é de quem fez, ou melhor, deixou de fazer, né? Então, existem outras visões que dizem, não, vamos ver a documentação, vamos cumprir os requisitos necessários, vamos corrigir. E parece que foi feito, né? Alguma coisa que faltam 6. Eu gostaria de examinar a documentação detalhadamente e ver se existe o caminho administrativo mais rápido ou se vamos, então, entrar com ação civil pública para responsabilizar o gestor, porque você libera o município nesse momento, mas no momento em que o município, então, responsabilize quem causou esse dano. E ele vai ter o CPF comprometido. Essa é a minha visão. A outra pergunta diz o seguinte:
Na Chapada, temos problemas de endereços e, por isso, os Correios não entregam cartas e nem encomendas. O que o candidato tem a dizer sobre esse tema? Isso ficou bem grave durante a quarentena, né? Os deliveries, o pessoal que trabalhava para entregar e não achava a casa, não tem o número. Bom, acho que a primeira coisa é criar, né? Fazer um esforço conjunto com a Câmara e ver as ruas que estão sem nome, colocar a placa, fazer a devida organização. Disso que eu não julgo nada tão difícil. Uma das coisas nessa questão, desculpa, só para complementar, esses dias uma amiga pediu o mapa da prefeitura para mim. Tipo, Jane, você tem acesso às ruas, ao mapa dos bairros? Porque lá na prefeitura tem um mapa lá de 1700. São 3 desenhozinhos assim, quadradinho, coloridinho, e são 3 bairros lá só. E a gente está aqui instalando um material, precisamos dos endereços. Falei, olha, pode ir no site, talvez lá eles tenham, né, mais detalhado. Mas, enfim, precisa dar uma renovada nesse sistema, né? Chapada cresceu muito, há muito tempo que não se faz esse estudo, esse trabalho de marcar, definir que bairro é bairro, que número é número, colocar isso no papel, colocar isso fazer um arquivo digital para que fique disponível para quem quer conhecer Chapada ou quem quer montar uma empresa, enfim. Isso está faltando, é uma das nossas também ideias. Só complementando essa situação, hoje você entra gratuitamente na internet, no Google, você pega o detalhe de qualquer cidade do globo. Você entra lá, você vê o prédio. Você acha que é tão difícil de resolver a situação aqui em Chapada? Não, você já tem até a imagem pronta. Quais as metas para a recuperação paisagística e funcional das praças do município, das áreas de lazer, piscina pública, entre outras? Piscina pública é um caso sério, né? Foi um presente do arquiteto, companheiro do Niemeyer, me falha o nome agora, daqui a pouco eu lembro. E ela está ali inoperante, a população não pode usufruir, não tem água, não se sabe se tem água, e eu levanto mais uma questão que a gente tem que responder. E a questão sanitária? A população pode tomar banho todo mundo junto, sem exame médico? Como é que funciona isso? Né? E nós temos aí uma CPI sobre a piscina, eu recomendo à população a ler o relatório da CPI, né, para entender o que realmente aconteceu ou está acontecendo lá. Né? E eu, Oswaldo, dentro da situação atual, eu defendo o seguinte, já está colocando uma cerca, então vamos aproveitar. Né? Vamos fazer ali um playground para as crianças, uma área de convívio para idosos, que vão se sentir seguros, cercados, com vigia. Né? Se puder mesmo, nós vamos fazer esse estudo sanitário, né, de pode nadar, não pode nadar, como é que funciona, a qualidade da água é apropriada para as crianças. Se for possível, vamos ter aula de natação também. Né? Não é uma coisa... Ou vamos, não sei se é tombado pelo IFAM, vamos azulejar tudo e pôr água de outro lugar. Né? Tem que ser feito esse estudo sanitário primeiro, para se pensar em tomar banho lá, eu acredito. Agora, o parque lá é lindo, né? Já foi feito um trabalho de cerca, então vamos aproveitar essa situação. Né? E o resto, Quineira, a nossa Praça Dom Unibaldo, isso nós temos que tratar com carinho. A gente precisa dar atenção total, manter verde, manter cuidada, né? Os canteiros, isso não é difícil, no meu modo de pensar. Isso é questão de iniciativa. A Jane quer completar. Para complementar essa questão, não é difícil trazer essas praças populares com academia ao ar livre. Temos também em todos os bairros os espaços pré-definidos para instalação de alguma coisa nesse sentido, com um banquinho, mas está tudo abandonado com um colonhão de 2 metros. Então, assim, planta árvore.
educar a população e fazer um trabalho junto com a população para que os próprios cuidem desse local, né? Acredito que o envolvimento da população, que nem tudo tem que sair da prefeitura. A população tem que ajudar a cuidar da cidade, não jogar lixo no chão, ajudar a plantar uma florzinha, achou uma flor bonitinha, vai lá e planta, cuida, rega, não deixa o bicho matar, comer, enfim. Acho que junto nós, população, prefeitura, podemos sim fazer com que essa cidade fique muito mais bonita, muito mais atrativa, que o parquinho fique inteiro o ano todo, sem ninguém ficar quebrando e arrancando os pedaços e jogando as luzinhas fora. Enfim, é uma questão educacional e cultural. Precisamos começar do início, mas é possível. Existe em cada bairro local pré-definido para a instalação dessas praças. E está tudo abandonado. Então, falta interesse, falta cuidado e falta amor. Eu queria só complementar o pensamento da Jane, a importância da população participar, porque uma vez que ela participou, integrou, ela vai cuidar. Porque vai ser o lazer ali do lado da casa dela, com a educação ambiental, né? Participando, ajudando, vai ter um cuidado muito maior. A outra questão, ela é referente à questão aí de condomínios, né, e a ocupação do território. Tem a lei número 80, de 2018, que regulamenta, complementa as ações das demais leis, e essa lei diz que 1% do total da obra deve ficar em benefício do município, deve ter um investimento. O exemplo aqui que o cidadão colocou é o Florais Chapada, que foi aprovado, e da aprovação desse condomínio, fechou aí em torno de R$ 1 milhão, que será o legado, o bem ao município da aprovação do condomínio. E parte está aí, foi arrumado o palco dos festivais, né, parte está do loteamento popular, né, que foi pensado em se fazer, e o restante no horto, né? Aí a pergunta dele é a seguinte: que bom que foi aprovado, acompanhei, fiz movimento para que fosse para um local adequado, enfim, né? O pessoal aí do meio ambiente trabalhou bastante para que ele fosse para um local adequado. E a pergunta é, todos os outros que estão em aprovação, não houve nenhuma divulgação de qual é o legado do município, quanto foi pago de taxas, então, e qual é o tamanho de terrenos, enfim, não houve esse acompanhamento. Qual é o posicionamento dos senhores em relação à ocupação do território e condomínios e loteamentos, aí, as leis? Primeiro, é transparência total. Transmitir essa informação para a população. Porque, se estão cumprindo a lei, existe esse valor destinado, né? Vamos saber quanto é, vamos submeter aos conselhos aonde vamos aplicar esse dinheiro. A gente precisa ter a transparência, saber o que está sendo feito. Isso está sendo omitido. Então, a gente não pode dar uma opinião sobre uma coisa que eu desconheço. Bem, das perguntas que chegaram, tem mais algumas que não chegou até mim. Eu vou fazer a última pergunta, então, essa é mais pessoal, né? Qual é o olhar dos senhores em relação aos conselhos? A Casa dos Conselhos, qual é o formato da proposta para atender os conselhos municipais? Olha, eu sei que tem conselhos operantes e tem conselhos inoperantes, né? Nós precisamos organizá-los, porque hoje a maior parte das verbas federais, principalmente, são direcionadas para aprovação pelos conselhos. Então, nós precisamos estruturá-los bem, né? Eu participei aqui do Contur durante 2 anos e meio, né? Consegui, a dificuldade de se mover alguma coisa é incrível, mas tem conselhos que são essenciais, né? Que tem o Conselho de Segurança, tem o Conselho de Saneamento Básico, Cultura, né? São N. Secretarias são 11. Né?
Então, eu acredito que nós tenhamos... Eu não saberia te dizer hoje, com toda sinceridade, quantos conselhos temos, mas eu acredito extremamente importante que nós consigamos fazer esses conselhos operarem, estarem trabalhando em conjunto com a sociedade, porque aí você tem uma legitimação da vontade popular pelos representantes que ali estão, né? Então, você vai ao conselho para definir a melhor maneira de usar uma verba ou não, ou de direcionar uma nova regra, ou de corrigir um problema. Eu acho que os conselhos são essenciais para a municipalidade. Então, agora a gente convida a você... você quer complementar? Na verdade, eu gostaria de falar de um assunto que não foi tocado. Isso que eu iria passar agora, para vocês fazerem o complemento e passar a mensagem final de vocês. Ok. Então, um assunto que eu gostaria de trazer foi em relação a esse ano, que nós tivemos um ano... Eu já passei aqui há alguns anos, que eu moro em Chapada, né? E já é o terceiro grandes incêndios, né, que a gente vivencia em Chapada. Então, assim, participei ativamente mais um ano e sofremos muito dessa vez, né? E nós temos um projeto muito interessante em relação a isso, que é a criada das BRVs, né, que são as Brigadas Rurais Voluntárias. E a gente estaríamos assessorando, orientando, estruturando, para que esses grandes incêndios eles não se tornem imensos ao ponto de não serem controlados ou acabados, né? Enfim, essa é uma iniciativa que a gente levantou junto com um colaborador, que é bombeiro, que nos deu todas essas informações, dessas possibilidades. Não é difícil fazer isso, a gente precisa mesmo instalar em cada comunidade rural, além de Chapada dos Guimarães, na zona urbana, essas brigadas rurais voluntárias. Nós já temos duas na Chapada, né, que tem a do Jamacá e também do Vale da Bênção, que já trabalharam muito nessas últimas queimadas, mas, enfim, precisamos, sim, criar uma forma de conter os incêndios no seu início, para que não venha destruir como foi esse ano, como foi em 2010, como foi em 99, enfim, a gente não pode mais deixar a nossa natureza sucumbir da forma que aconteceu, colocando em risco a questão da água, colocando toda a questão do turismo em off. Então, assim, a gente vai criar uma estrutura, além de tentar trazer para Chapada dos Guimarães uma unidade do Corpo de Bombeiros, criar essas brigadas voluntárias em cada comunidade rural. Só completando em relação à unidade do Corpo de Bombeiro, que já existe essa conversa com os dirigentes do Corpo de Bombeiro e a administração atual. A dificuldade é que, para uma unidade de Corpo de Bombeiros, precisa de pelo menos 20 homens. 10 pela Prefeitura, 10 pelo Corpo de Bombeiros. Os equipamentos, os bombeiros até conseguem alguma verba, alguma coisa, mas nós teríamos, como Prefeitura, uma contrapartida grande para manter a unidade aqui. Então, tem que se avaliar bem. E essa ideia das brigadas voluntárias rurais vem justamente do que está sendo empregado, é o Major Barbosa, né, que hoje é o atual... Barroso, desculpa, que é amigo nosso e é o atual encarregado dentro da SEMA, e porque ele acha que, no campo, as pessoas tendo treinamento, você consegue combater um foco logo, porque todo fogo começa pequeno. Né? Então, você tendo as unidades preparadas, com o olho atento, porque tem anos que não tem fogo. Então, às vezes, tem que avaliar, se vai ter um custo enorme, né? Tem anos que tem fogo demais, essa é a natureza. Então, é uma avaliação que a gente tem que fazer. Mas as BRVs, com certeza, a gente tem que implantar. A fala dos senhores, então, para fechamento dessa noite, e nós desejar o nosso obrigado por aceitar o convite, né? Então, a despedida é de vocês agora, né? A fala final. Bem, eu quero agradecer, né, essa oportunidade. É muito interessante que a população tenha acesso às informações, tenha acesso a quem são os candidatos, né? Nós estamos à disposição
nos colocamos nesse pleito por amor à Chapada, né? Estamos envolvidos nesse local. Não nasci aqui, mas meu sangue é daqui, meu coração é daqui. Pretendo continuar aqui minha vida toda. Minha filha nasceu aqui, infelizmente não é chapadense, né, por questões técnicas, mas estamos aqui com amor, com a intenção de trazer o bem para a população, para fazer com que as nossas ideias venham a se tornar realidade e traga muitos benefícios para todos os chapadenses. Então, eu deixo para vocês o desejo de que cuidem para que o seu voto esse ano seja estudado, avaliado, pensado muito com carinho, porque são 4 anos, né, que vem por aí. E pode ser muito bom, ou pode continuar igual, ou pior, né? Então, enfim, estudem bastante, nós estamos à disposição, temos o nosso site no ar, podem nos fazer perguntas, sugestões, o que quiserem, estamos à disposição, somos do povo, estamos para o povo e seremos o povo lá dentro. Então, um grande abraço a todos vocês, meu muito obrigado a vocês que promoveram esse grande encontro com os eleitores, e é isso. Meu nome é Jane Jesus, sou candidata a vice-prefeita, junto com Oswaldo Murad, e nosso número é 51, pelo Patriota. Obrigado. Primeiramente, gostaria imensamente de agradecer a oportunidade e a iniciativa de vocês em proporcionar essa situação para todos os candidatos aqui se apresentarem e dizer que nós estamos aqui com a proposta de renovação real. Renovação nos conceitos, nos comportamentos e nas coligações. Nós temos esse propósito de não nos deixar contaminar. Nós queremos manter a nossa moral da mesma maneira que nós estamos entrando agora. E gostaríamos que as pessoas que pensam como nós dessem a oportunidade. Vocês não vão se arrepender. Nós estamos aqui abertos, capacitados, com o suporte do governo federal, com o suporte da futura senadora. Nós podemos mudar isso aqui de verdade. Nos dê a oportunidade. 51, Patriota, Oswaldo e Jane. Obrigado.